Bom dia, meus amigos. Espero que estejam bem. Ótimo domingo. Que Deus abençoe vocês sempre e a família de cada um. Sou o Lucas Vieira, dono desse canal do YouTube. Exatamente há um ano que eu estou aqui trazendo todas as informações de futebol. Você que está chegando aqui pela primeira vez, já deixa o seu like, já comenta tudo sobre aí o vídeo de hoje e já se inscreve caso se não for inscrito. Hoje então vai falar sobre PSG, La Liga, Brasileirão, Série A e Série B e tudo mais. Então é isso, ótimo vídeo para todos. E é isso, vem comigo aqui, fique por dentro de tudo que está rolando dentro do mundo da bola. Bom, então começando o vídeo desse domingo, te trazendo as informações do jogo entre PSG contra o Lens. Esse jogo aconteceu no estádio Parque dos Príncipes, ou seja, que é o estádio do PSG. E dentro desse estádio, o PSG, time da casa, time mandante, venceu por 3-1. Bom, vou falar aqui os gols do PSG. O Mbappé abriu o placar para o time da casa. O Vitinha, que não só joga no PSG, como também na seleção de Portugal, fez 2-0. Ainda 3-0 que saiu no gol do Lionel Messi. Bom, e gols do Lens, para diminuir o placar aí, no segundo tempo, né? O gol do Frankowski. Isso aí, Frankowski fez o gol lá que diminuiu o placar do time visitante, mas durante a partida o Lens teve jogador expulso. E o jogador que foi expulso durante a partida foi o Abdul Samé. Seguindo ainda com as informações, te trazer as informações sobre a La Liga. Bom, nesse sábado jogou aí Cádiz e Real Madrid. O Cádiz nesse jogo aí foi o mandante. Real Madrid fora de casa conseguiu grande vitória por 2-0. Nacho fez o primeiro gol para o time visitante, enquanto o Asensio fez outro gol e que garantiu a vitória. E observe que Real Madrid durante a semana vai jogar aí contra o Chelsea, jogo de volta da grande Champions League. Bom, agora falar sobre Brasileirão Série A, tão esperado primeira rodada, jogo entre Bragantino e Bahia. Esse jogo aconteceu em Bragança Paulista e o Bahia abriu o placar com gol marcado pelo Everaldo. Bom, e os gols do Bragantino. Bom, o Bruno Gonçalves fez o gol de empate e o gol da vitória, o gol da virada, foi do Eduardo Sacha. Eduardo Sacha que recentemente esteve no Atlético Mineiro, agora está no Bragantino e já marcou o gol que garantiu a vitória para o Bragantino. Ainda falando do Brasileirão, Série A, Palmeiras jogou aí contra o Cuiabá. O jogo que aconteceu no Allianz Parque e o Palmeiras abre o placar aos 5 minutos de jogo com um gol marcado pelo Hendrick. O Cuiabá empatou no final do primeiro tempo com um gol marcado pelo Ranieri. Ainda no segundo tempo, o Flaco Lopes fez o 2-1. E o Cuiabá que teve jogador expulso e jogador que não atua na segunda rodada, que é o Felipe Augusto, jogador do Cuiabá, que acabou sendo expulso aí e desfalca aí o Cuiabá no próximo jogo. Bom, ainda falando aí do Brasileirão Série A, Botafogo do Janeiro jogou contra o São Paulo no estádio Newton Santos. O Botafogo abriu o placar aos 4 minutos de jogo, gol marcado pelo Tiquinho Soares. São Paulo, aos 15 minutos de jogo, empatou com o gol do Caleri. Aí já no segundo tempo, quase no final da partida, o gol do atacante Carlos Eduardo. Lembrando que Carlos Eduardo o Botafogo havia jogado contra o Ipiranga, o Botafogo venceu 2-0 com dois gols do Carlos Eduardo. Agora Carlos Eduardo novamente fez o gol, só que na primeira rodada do Brasileirão. Agora seguindo para falar do Brasileirão Série A, Fortaleza que jogou contra o Internacional, jogo que aconteceu na Arena Castelão, e o Leão do PC, que saiu atrás do resultado aí, marcado pelo Wanderson. Já no segundo tempo, Fortaleza empatou o jogo, gol marcado pelo Moisés. Agora falar do Campeonato Argentino, falar que hoje 7 horas da noite, horário de Brasília, jogo entre News Old Boys e River Plate. Observe que nos News Old Boys
vai jogar como mandante, mas também que é o time do coração do Lionel Messi, e o Lionel Messi que, por sinal, até jogou nesse clube. Bom, e falando ainda mais sobre campeonato argentino, Boca Juniors jogou no estádio La Bombonera contra o Estudiantes. O Estudiantes, time visitante, venceu por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Mauro Bozelli, que é a torcida do Corinthians deve lembrar desse atacante, tanto que ele jogou pelo clube do Corinthians. Bom, e falar agora sobre campeonato argentino, Independiente joga contra o Racing. Independiente aí vai ser o mandante para essa partida. E o Racing, que tem um atacante que tem passagem, né, por Corinthians, Flamengo, Internacional, Havaí, que é Paulo Guerreiro. E por sinal, Paulo Guerreiro até fez o gol na Libertadores, da, do jogo de fase de grupos da Libertadores. Vamos ver hoje aí como o Racing, time visitante, deve jogar. Agora falar um pouco mais da Série A do Brasileirão. Clube Atlético Mineiro jogou contra o Vasco. Jogo em que aconteceu no estádio Mineirão e o Vasco fora de casa venceu o jogo. Bom, o Vasco aí fez 2 a 0, né? O Andrei Santos fez o primeiro gol, enquanto o Cabral Peck fez o segundo. Enquanto o Atlético Mineiro, o defensor do clube, o Galo, né, que diminuiu o placar, gol marcado pelo Maurício Lemos. Agora a falar da Premier League, que Tottenham jogou contra o Bournemouth, e Tottenham nesse jogo foi o mandante, time de Lucas Moura, de Son, Harry Kane, goleiro Lloris, entre outros. E o Tottenham que perdeu, né, por 3 a 2. Vou falar aqui o time da casa, os gols. Son e Donnarumma fez os 2 gols aí do Tottenham. Já o gol do Bournemouth, o Matias Vinha, torcedor palmeirense, deve lembrar desse lateral, fez o gol aí do Bournemouth. Ainda Solanke e Outara fez ainda os outros gols do Bournemouth. E agora falar do campeonato alemão, Bayern de Munique que jogou contra o Hoffenheim, jogo em que aconteceu no estádio Allianz Arena, casa do Bayern de Munique. Bom, o Pavard fez o gol aí pro Bayern de Munique, enquanto o Hoffenheim empatou com o gol marcado do Kramaric. Agora falar um pouco mais do Brasileirão Série A, que hoje, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, tem um jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro aí que vai estrear aí com o técnico na Série A, na verdade, mais alguns jogos dele no comando do Cruzeiro, mas o primeiro dele no Brasileirão, que é o Pepa, treinador português. Enquanto o Roger Guedes não havia jogado contra na Copa do Brasil contra o Remo, da derrota pro Remo 2 a 0, foi que Roger Guedes estava descansando, nem viajou também, mas o Fernando Lázaro acabou poupando o jogador. E hoje, bem capaz que Roger Guedes joga hoje no primeiro lado. E Renato Augusto, que por conta de lesão, virá desfalque mais uma vez no time do Corinthians. E só para falar desse jogo aí, é certeza que passará na Globo. Bom, ainda falar aí do Brasileirão Série A, o América Mineiro que jogou no estádio Raimundo Sampaio contra o Fluminense. O Fluminense, time visitante, que ganhou por 3 a 0. Jarmancano fez o primeiro gol, John Kennedy fez o segundo gol e o terceiro gol do Fluminense foi marcado pelo Lele. Lembrando que Lele, o atacante, esteve no Volta Redonda ainda na disputa do Campeonato Carioca. E agora ele marcou o seu primeiro gol com a camisa do Flusão. Agora falar um pouco mais da Série A do Brasileirão. 4 horas também, mesmo horário do jogo aí do Corinthians, que tem o jogo entre Flamengo e Coritiba. Jogo em que acontece na Ilha do Urubu. E o Flamengo já tem um novo técnico. Depois de ter demitido o Vitor Pereira, o Jorge Sampaoli, passagem por Santos, Atlético Mineiro, também por Sevilha, de Marcelo da França, e hoje é o novo reforço do Flamengo. E falar um pouco mais, 2014 na Copa do Brasil, ele comandou a seleção do Chile. E em 2018, na Copa da Rússia, ele que comandou a seleção da Argentina. E falar agora sobre o Brasileirão Série B, Sampaio Corrêa que jogou contra o Atlético Goianiense. Jogo em que acabou 3 a 3. O Sampaio Corrêa nesse jogo foi mandante. Eu vou falar aqui os gols do Sampaio Corrêa. Gervásio fez o primeiro gol, Vinícius
fez outro gol pro Sampaio Corrêa e Joécio fez outro gol pro Sampaio. Já o gol do Atlético Goianiense, Gustavo Lopes, Luiz Fernando e Raudney. Então essas as informações do jogo da Série B. Bom, e falar aí sobre o Brasileirão Série A 6h30, tem estreia do Santos Futebol Clube contra o Grêmio. Grêmio, que é o atual clube que subiu da Série B para a Série A, joga na Arena do Grêmio. Lógico que é mandante. E falar para vocês que o Grêmio, atual campeão do Campeonato Gaúcho, deve jogar mais uma vez com o Luizito Soares. E aí, será que o Luizito Soares faz gol hoje? Será que Marcos Leonardo, jogador do Santos, faz gol? Lembrando que o Santos jogou a Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, onde venceu por 2-0 com Marcos Leonardo e Lucas Lima fazendo gols. Tanto que eu falei aqui no meu canal. E falar do Brasileirão Série B, que hoje 3h30 tem o jogo entre Londrina e ABC. Observe que Londrina joga mesmo hoje, e o Londrina que joga dentro do Londrina Paraná. E meu palpite para essa partida, que é 2-0 pro Londrina. Bom, e falar agora Premier League, que logo mais daqui a pouco, às 10 horas, tem grande jogo entre o West Ham e Arsenal. O West Ham, nesse jogo aí, vai ser o mandante e o Arsenal, o visitante. E meu palpite para essa partida é 3-0 pro Arsenal. Bom, e falar agora o campeonato italiano, que hoje, 1h da tarde, tem um jogo entre Sassuolo e Juventus. Bom, Juventus aí jogando no estádio do Sassuolo, jogo difícil para as duas equipes, mas vamos ver como as duas equipes vão se comportar nesse jogo. Quero dizer o seguinte, vamos ver aí como as duas equipes vão jogar enquanto as duas buscam aí a vitória. E falar agora do campeonato italiano, que nesse sábado em Milão, na Itália, teve um jogo entre Inter de Milão e Monza. E o Monza que venceu por 1-0, gol marcado pelo Caldirola. Fizeram que esse gol do Monza só saiu no segundo tempo. Agora Brasileirão Série A, Clube Atlético Paranaense jogou dentro da Arena da Baixada contra o Goiás. E estreia do Clube Atlético Paranaense foi ganhando por 2-0. Bom, falar para vocês aí que Pedro Henrique fez o primeiro gol pro Atlético Paranaense e o Christian ainda fez o segundo gol. Falar agora sobre mais campeonato italiano. Nesse sábado aí teve o jogo entre Napoli e Verona, jogo que aconteceu no Diego Armando Maradona. Como eu falei, que é o estádio do Napoli, uma homenagem ao jogador argentino. Mas sobre esse jogo, o jogo que aconteceu, o jogo em que acabou em 0-0. E falaram agora no Campeonato Português, o Porto jogou contra o Santa Clara. E o Porto que venceu por 2-1. Bom, os gols do Porto. O Uribe, o ex-atacante do Flamengo, o Flamengo quer muito essa contratação desse jogador. E Loader ainda fez outro gol pro Porto. Já o gol do Santa Clara foi marcado pelo Tagawa. Agora ainda mais sobre o Campeonato Português. Chaves, que jogou contra o Benfica. E Benfica, que jogou no estádio do Chaves. Benfica perdeu por 1-0. Gol marcado pelo Abas. Campeonato Italiano, Bolonha jogou contra o Milan. O Bolonha está na frente com o gol marcado pelo Samsun. E o gol do Milan foi marcado pelo Pobega. Ainda as últimas notícias, que hoje me pela La Liga, tem o jogo entre Atlético de Madrid contra Almeria. Jogo que acontece no estádio Caldeirão, que a maioria não sei se sabe aí, mas é o estádio do do Atlético de Madrid. E falar ainda mais a La Liga, às 11h15, tem o jogo entre Getafe e Barcelona. Getafe nesse jogo vai ser o mandante, o Barcelona, que vem de empate contra o Girona no Camp Nou em 0-0. Tanto que nesse jogo aí do Barcelona e Girona, eu falei no meu canal que eles iam jogar e no dia seguinte eu falei do resultado dessas partidas. Bom, rapaziada, espero muito que vocês gostaram desse vídeo aí. Se vocês simplesmente gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva se não for inscrito. Amanhã, segunda-feira, começa a semana de novo. Tenho compromisso aí, mas logo na hora do almoço amanhã tem meu vídeo aí, as informações que nunca param de falar informações, vocês sempre encontrarão aqui no canal do Lucas Vieira. Um forte abraço, tudo de bom. E é isso, ótimo domingo a todos. E valeu aí por ter assistido mais um grande vídeo. E estamos aí com 400 inscritos, rumo aos 405 inscritos. Abraço, fui!